Bom, Luciano, a gente viu claramente uma diferença muito grande do ministro Paulo Guedes de ontem, nesse debate que foi praticamente de 8 horas, daquele pouco mais de um mês em que ele foi literalmente atacado pela oposição, em que a oposição tomou conta do debate, até pela inexperiência, eu diria, não do ministro, mas até então da base aliada do governo Bolsonaro, que permitiu que a oposição tomasse conta ali das perguntas. Ontem, o que se viu claramente foi um ministro muito didático, muito mais preparado para dar respostas e principalmente com argumentos, com números, com dados. Eu achei o debate, do que eu vi, que eu não vi tudo, mas da parte que eu vi, achei interessante os números, o argumento, o fato de que o foco maior dessa proposta de reforma da Previdência, que ele chama de nova Previdência, ela vem exatamente para combater os privilégios, que os mais pobres vão ser realmente mais beneficiados, porque tem essa questão, tirando aquilo que a gente já falou, que é o BPC, que a questão do benefício de prestação continuada, e a questão da aposentadoria rural, os mais pobres não vão ser tão prejudicados com essa reforma. E pelo contrário, que a reforma hoje ela está sendo muito combatida porque ela é mais dura do que as propostas anteriores, mas ela é mais dura exatamente naquela parte de quem ganha mais. É mais dura na parte de quem tem mais privilégios. Beto. E o ministro mostrou claramente, você vai dizer esses números aí porque você está com ele em mãos, de como era a situação da Previdência há pelo menos 40 anos em relação ao número de contribuintes aposentados e o pessoal que estava na ativa para a situação que nós temos hoje. Os números falam por si, cite os números. Chamou a atenção nessa exposição do ministro Paulo Guedes a citação de alguns dados. Por exemplo, ele disse que em 1980 o Brasil tinha 14 contribuintes para o INSS por cada idoso. Hoje nós temos 7 contribuintes para cada aposentado. E, segundo o ministro, quando os nossos filhos e os netos estiverem a caminho da aposentadoria, lá nos anos 60, nós teremos 2,3 jovens para cada idoso. Ou seja, na estatística apresentada pelo ministro Paulo Guedes, nós vamos ter uma tendência de queda no número de contribuintes e, ao mesmo tempo, no aumento do número de beneficiários da Previdência Social. A população está envelhecendo, nós temos menos nascimentos. Então, esse quadro foi usado pelo ministro para mostrar que, na atual situação, a Previdência Social não vai se sustentar. Agora, quando você cita esses números, quer dizer, em 80, 14 contribuíam para um aposentado. Aí, atualmente, nós temos 7 contribuindo para aposentado. Dentro de pouco tempo, teremos 2,3, 35 anos. Ou até menos. 2,3 ativos contribuindo para cada aposentado. Isso é o sistema de repartição. É o nosso modelo que a gente tem hoje, em que os que estão na ativa contribuem para pagar os que já estão inativos, porque também fizeram o mesmo em gerações passadas. Como no futuro nós teremos menos trabalhadores na ativa e mais trabalhadores aposentados, a conta vai ficar desequilibrada. Desequilibrada e mostra claramente a necessidade da reforma. Eu acho que esse número é interessante, mas a gente ainda tem um outro que não é tão visível, que é aquele que eu falo. Luciano, nós temos na realidade várias previdências em uma. Quando eu digo várias, pelo seguinte, nós temos a Previdência, que é aquela que cuida especificamente do trabalhador da iniciativa privada. Essa parte da Previdência, ela é superavitária, ela não dá prejuízo. A parte da Previdência que dá prejuízo é a Previdência que custeia os benefícios dos servidores públicos, porque eles se aposentam cedo, porque eles se aposentam com valores integrais e porque, literalmente, Luciano, eles custam mais à União. Resultado, o trabalhador da iniciativa privada acaba tendo que trabalhar e contribuir para sustentar uma máquina que em si já está problemática. Aí, logicamente, dentro dos servidores públicos, vem também incluído aí os militares, que é outra categoria que é beneficiada, que tem seus diferenciais,
Eu não estou questionando. Mas que existem privilégios no serviço público, tanto no executivo quanto Não, no em todos os judiciário, setores. no legislativo, é uma realidade. E Tem que essa acabar. disparidade precisa Essa ser disparidade exposta precisa. para que nós tenhamos uma previdência social que seja mais benéfica para quem mais contribui, do ponto de vista quantitativo, e quem mais trabalha, como, por exemplo, a média de trabalhadores da iniciativa privada que se aposenta, a média de idade é na faixa dos 60 anos. acima dos 60 anos de Acima idade. dos 60, 65. É compreensível você ter hoje, Luciano, uma pessoa se aposentando com 55 anos? Não é. Então esse diferencial, essa coisa que existe de diferente entre categorias privilegiadas, e aqui eu não estou fazendo crítica especial a ninguém. Se nós estamos em busca da equidade, se nós estamos em busca de justiça, se nós estamos em busca, Luciano, de igualdade, do equilíbrio, então isso tem que ser colocado.